Bom, Jorge, muito obrigado. Em nome da Embraer, queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E estou vendo realmente que tem bastante sinergia com a questão de avião. Estou aqui do lado do professor Tomás, que foi formado no ITA junto com o Osiris Silva, que é o grande fundador da Embraer lá, né, nos idos de 1969, 70. Presta para mim. Eu tive a honra de voar o T-27, viu? Tá vendo? Assim O T-27 é o... eu fui o quarto piloto da Força Aérea a voar o Tucano, viu? Legal, Tucano, né, o Super Tucano, hoje é o avião da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira, né? Então eu queria só também, para nivelar o conhecimento rapidamente, né, falar disso. A Embraer nasceu de um sonho de algumas pessoas e de uma visão estratégica que lá na década de 40, fim da década de 40, teve a ousadia e a impetuosidade, o pensamento inovador de desenvolver uma formação aeronáutica no Brasil, né? Um país que na época mal industrializado era. Isso se desenvolveu na criação do CTA, do Centro Tecnológico de Aeronáutica lá de São José dos Campos, depois o ITA, né, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E em 1969 foi então, a partir de um produto inicial chamado Bandeirante, um aviãozinho simples, turbo-hélice, não pressurizado, voava baixinho, se formou a Embraer, se inaugurou a Embraer, uma empresa estatal. E em 1994 não dava mais para um país sustentar uma empresa como a Embraer, o governo sustentar. O Jorge falou no começo, na abertura do evento, que todo o dinheiro que o governo gastou com a Embraer nesses anos todos, de 70 até 94, a Embraer já devolveu em termos para a sociedade com juros e coisa monetária, né? Nós temos orgulho de Se falar. quiser me contratar, eu sou teu relações públicas. Tá. Fiz uma boa pesquisa sobre a Embraer. Ali em 1994, a gente tinha adquirido duas competências básicas para a indústria. Uma competência tecnológica, que é o alvo que eu vou falar aqui hoje, e uma competência industrial. Mas, sendo uma empresa estatal, não tínhamos uma competência empresarial. Nem sempre o avião que a gente fazia era um avião com foco de mercado para dar lucro. E aí veio essa competência, então, a partir de 94, a empresa privatizada que tem que dar lucro. E hoje, né, 2013, nós nos orgulhamos de ser uma empresa que é a líder de mercado da aviação de 50 a 120 assentos no mundo. A Embraer tem quase 70% desse mercado. A maioria viaja para fora. Onde vocês forem, né, onde nós vamos, nos aeroportos aí do mundo, a gente encontra algum avião da Embraer ou acaba fazendo alguma conexão, aviões regionais. Lógico, quando você fala, a Embraer vai fazer um avião maior, né? É difícil competir com gigantes como o Boeing e como o Airbus. Nós temos competência tecnológica para isso, mas não sei se o mercado aceita isso. As áreas de atuação da Embraer estão ali, aviação comercial, né, jatos regionais, aviação executiva. A Embraer tem toda uma família, desde o aviãozinho pequenininho, entry-level, até os grandes que fazem voos globais dessa categoria para competir nesse mercado. E defesa e segurança. O avião que nós estamos fazendo agora é um avião cargueiro, né, militar para a FAB, KC-390, um bichão que vai decolar com 80 toneladas de peso máximo de decolagem. É um grande desafio. Substitui o Hércules. O Hércules. É ousado, né? É ousado. É ousado e vai substituir o Hércules com sucesso, eu espero. A gente suspeita para falar. Só para comentar como última coisa da Embraer, a Embraer está diversificando seu portfólio. Depender só de avião não é uma senoide do mercado, né? E a gente não pode ficar dependente disso. Então, ela recentemente, de 3, 4 anos para cá, adquiriu 9 empresas, algumas startups, algumas já existiam, detém a maioria acionária de cada uma delas, vão trabalhar na parte de integração de sistemas, satélite, aviões não tripulados, manutenção aeronáutica, sensoriamento remoto e assim por diante. A maneira de usar nosso core competência, que nós adquirimos ao longo desses anos, e com grande ajuda do governo brasileiro, e usar para outras coisas que não necessariamente o avião. No fundo, a Embraer ela tem a competência de integração de grandes sistemas complexos. Essa é a nossa, vamos dizer, nossa maior core competência. E a gente pode usar em qualquer um desses negócios, né? Falando um pouquinho de inovação tecnológica, eu posso dizer que para a Embraer, para uma empresa de aeronáutica, a inovação é o combustível básico da nossa operação. Quer dizer, o avião, ele
não para no acostamento quando enguiça, né? Ele não dá para chamar a Sul América para fazer o atendimento em voo. Então, por enquanto. Então, os requisitos de certificação aeronáutica, os requisitos de certificação aeronáutica são muito exigentes. Então, só para você se manter no mercado com aviões que atingem ou cumprem os requisitos de certificação aeronáutica, já requer um grande avanço tecnológico e trabalhar com tecnologias de ponta o tempo todo. Aí você vai para a competitividade. Até hoje tínhamos como principal concorrente a Bombardier lá no Canadá. Hoje, a partir de 2015, nós vamos ter, no nosso ramo, ninguém vai brigar com Boeing e Airbus, fica brigando, né, vem brigar no nosso mercado. Nós vamos ter lá na China a Comac, fazendo aviões dessa faixa de assentos também, aviões regionais, a Mitsubishi japonesa e a Sukhoi russa, quer dizer, vão ser 3 entrantes grandes, pesados, competentes e com grande apoio governamental. Então, a indústria aeronáutica, ela é uma indústria estratégica para os países. Ninguém desenvolve avião só porque é bonito, é desafiador. É porque isso tem a ver com a defesa do país, tem a ver com o conhecimento que o país adquire, com os salários que gera e assim por diante. São coisas de alta tecnologia e grande valor agregado, né? Um avião tem um valor agregado muito, muito bom, muito alto, né? Então, eu coloquei aqui alguns slides mais para puxar depois uma eventual discussão, né? O mundo está mudando muito rápido, né? Nós temos, desde a internet, veio o celular, o BlackBerry que você solicitou, eu ainda uso o BlackBerry, viu? Foi outro dia lá em São Francisco com o pessoal oh meu Deus, fugiu. Eles estão da Apple, eles estão lá com o Apple Glass lá e nossa, foi uma confusão. Criticaram, falaram que eu tinha que não era compatível o diretor de desenvolvimento tecnológico da Embraer usando o BlackBerry ainda, né? Eu tinha que usar iPhone e tal. Eu chego lá um dia, né? Tem um tempo. Mas a BlackBerry lançou o Z10 agora, que é um super telefone e recomendo, né? Eu adoro, o BlackBerry está aqui comigo, é o que eu uso. Então, registre aí para depois a gente agradecer ao patrocinador. A gente precisa de comunicação à mão na hora que a gente quer, né? Estou lá no meio do voo internacional, no oceano, não consigo dormir 3 horas da manhã, quero falar, quero ligar, tem alguém no mundo que está de dia e assim por diante, né? Então, as coisas estão mudando muito rápido. E com isso mudam os comportamentos, né? As redes sociais, LinkedIn, Facebook, rede social interna, por exemplo, a gestão Embraer tem uma rede interna de gestão de conhecimento, para as pessoas trocarem os seus conhecimentos com as outras, assim por diante. Então, existe muita necessidade de compartilhamento da informação, né? E a gente tem que trocar informação, não só pessoal e familiar. Eu estava comentando ali com o Lucas, meu colega da Embraer, que minha mulher acorda de manhã, abre a janela, assim, está um sol bonito, ela pega o iPad, tira uma fotografia e já manda lá para a rede de relacionamento dela, que o dia vai ser bom, vai ser animado, bonito, né? Eu não faço tanto assim, né? Entre esse bom humor no trabalho, nos negócios, né? Todo mundo compartilha conhecimento, compartilha momentos, compartilha situações, né? As crises estão aí. A crise econômica de 2008 não acabou, a gente passa. Aqui no Brasil ia ser a marolinha, né? Não foi marolinha, pelo menos para a Embraer, era uma situação muito difícil de sobrevivência, né? Dando resultado mínimo aos acionistas ainda. As crises têm sido cada vez mais frequentes, cada vez mais intensas e cada vez mais globais, né? Um exemplo simples, lembrar lá sempre dando exemplo de aviação para vocês, né? Setembro 11 lá das Torres Gêmeas afetou o mundo inteiro. Nossa vida, a vida do mundo mudou depois daquele evento, ou daquela crise, vamos dizer assim, né? E as pessoas, então, isso requer mudanças, né? Requer que a gente reaja a essas crises adequadamente. Aqui no Brasil estamos com essas manifestações aí, os black blocs fazendo uma bagunça danada, né? Por exemplo, a aviação, o que mudou? Nós tivemos que desenvolver cockpits, as portas dos cockpits, a prova de bala, a prova de alguém lá quebrar e acessar o cockpit em voo, né? Todos nós que voamos sabem que o piloto se tranca lá e ele só abre se ele identificar quem está lá do lado de fora, se é a comissária de bordo mesmo, se ela está sozinha, senão ele não abre, eles estão protegidos lá no cockpit para poder pousar o avião se precisar, né?
Isso vem, em decorrência disso, vem os aspectos demográficos, né? Quer dizer, outra variável que a gente tem. A população está aumentando, até 2050 a população do mundo vai aumentar, depois vai haver uma estabilidade e eventualmente diminuir um pouco lá para frente. E as pessoas estão envelhecendo cada vez mais, não, né? Todos nós envelhecemos, como sempre envelhecemos, estão tendo mais qualidade de vida. Você tem que se adaptar, tem que inovar em relação a isso. A Embraer tem uma parceria com a Boeing de desenvolvimento tecnológico pré-competitivo que busca saber como tratar passageiros e a tripulação, as tripulações, pilotos, comissários de bordo, com idades mais avançadas, porque ficam trabalhando mais tempo também, né? E a Sul-América se arrebenta nisso. A Sul-América também. Depois eu vou conversar com ele em particular sobre... Bom, pressão sobre os recursos, naturalmente. Então, a gente aqui traz a necessidade de rever paradigmas, né? Como que a gente vai encarar esses novos paradigmas? Eu trouxe alguns desafios. Foi falado de manhã a questão do recurso. O desenvolvimento tecnológico mesmo, pré-competitivo, que é aquele, você tem um desenvolvimento, o P&D que todos chamam, pesquisa e desenvolvimento, uma parte dele é pré-competitivo, você ousa mais, você inova mais, você explora ideias e muitas dessas ideias você perde no caminho para que o seu portfólio de tecnologias seja de coisas com maior assertividade na aplicação. Depois você tem outro dinheiro gasto com aplicação, desenvolvimento de produtos, né, que também é o P&D. A visão das empresas, dos acionistas, da direção da empresa é sempre para o ano fiscal, é o resultado que vai dar lá até o dia 31 de dezembro. Ela até investe em novos produtos que vão dar resultados um pouquinho mais na frente, mas o P&D pré-competitivo, ele visa 10 anos, 15 anos lá na frente. E é um dinheiro que não é diferido no balanço da empresa ou na contabilidade da empresa. Ele é gasto, ele sai direto do resultado. Então, sempre a luta da questão da pesquisa e desenvolvimento pré-competitiva com o resultado imediato da empresa. E os recursos vão sempre para aquele que tem que dar o resultado imediato. Daí o apoio, a necessidade dos apoios governamentais, de alternativas de financiamento. Na Embraer a gente criou então uma diretoria de desenvolvimento tecnológico pré-competitivo dedicada, onde dos 5.500 pessoas que trabalham na engenharia da Embraer hoje, a maioria faz desenvolvimento de produto, nós temos 200 engenheiros, doutores e mestres dedicados à pesquisa de desenvolvimento pré-competitivo, né? Essa figura é uma figura do nosso centro de realidade virtual, onde a gente põe o óculos lá e avalia o avião em 3 dimensões e assim por diante. Outro desafio, essa mesma turma que quer ver o resultado no fim do ano, ela não quer risco. Quanto menos risco na hora que você desenvolve um novo produto, está tudo certinho, você entrar no mercado com um avião de sucesso, sem grande retrabalho, né, ou um produto geral, genérico qualquer, que não seja avião, é melhor. Quando você trabalha com novas tecnologias, você trabalha naturalmente com risco. E você tem que fazer isso. Inovação sem aplicação e resultado financeiro não é inovação, é devaneio, é pesquisa pura. Isso a gente não pode fazer. Mas tem risco. A tecnologia que você desenvolve, ela é nova, tem um risco da aplicação. Se vocês olharem agora, vocês devem ter ouvido falar, o Boeing 787, aquele avião da Boeing super evoluído, eles estão tendo, já tiveram, agora superaram, é até normal, um novo produto ousado como é o avião, com muitas tecnologias novas. O problema das baterias. Baterias muito menores, dando a mesma energia que o avião precisa, tiveram problema lá no começo da operação de superaquecimento, etc. Chegou a quase pegar fogo em alguns compartimentos aviônicos, mas eles já resolveram. Então, são riscos que, se você usar uma bateria convencional, não vai acontecer. Só que você não evolui o seu produto. Então, essa versão a risco tem que ter uma abordagem de se entender que você vai ter produto competitivo, vai sobreviver no mercado e que requer investimento. Isso aí esse projeto LIFE, é um projeto que a Embraer fez com uma empresa portuguesa e ganhou um prêmio lá do Crystal Cabin Awards, que é dado lá na comunidade europeia, de se desenvolver conceitos novos de avião. Provavelmente nós vamos demorar 20 anos, 30 anos para usar esses conceitos que foram levantados lá. E tivemos que gastar dinheiro com isso.
Mas, se não fizer isso, você não chega lá na frente com coisas realmente inovadoras e diferenciadas. Vocês já imaginaram um avião, só para contar uma coisinha de aviação, cada janela que você põe no avião, a abertura das portas, reduz a resistência estrutural. O professor aqui deve saber bem disso, que ele deve ser engenheiro aeronáutico, professor? Não está bom, mas conhece bastante de avião. E você tem que reforçar a fuselagem. A fuselagem reforçada fica pesada, o avião tem que ser leve, porque ele tem que levar bagagem paga. Se levar o peso dele próprio, ele não ganha dinheiro. Imagina você fazer um avião sem nenhuma janela, só com as portas, e no lugar da janela, os painéis, tem câmera do lado de fora, você está enxergando uma televisão ali, achando que é a janela, né? Aí você faz uma fuselagem muito mais fácil estruturalmente, levinha, e as pessoas ficam lá se iludindo que tem um avião do lado de fora. Para que serve a janela do avião à noite, quando ele está voando? Para você olhar para as estrelas, não serve para nada, né? Só para decolagem e pouso. Põe a câmerazinha lá, dá tudo certo. Tomar susto com raio, fica vendo que não precisa, né? Outro paradigma. Inicialmente as empresas investiam sozinhas e faziam o seu desenvolvimento tecnológico fechado. Por quê? Medo da concorrência, medo das pessoas saberem o que você está fazendo. Isso traz o quê? Traz gastos maiores, únicos, seus, e você não se aproveita do conhecimento que está disponível no mundo, nas universidades e em outros centros de pesquisa. O paradigma aqui, a abordagem, é modelos de cooperação. Exemplo, a Embraer tem parceria lá em Singapura, num consórcio chamado A-Star, de 10 empresas, você divide o seu custo por 10 e tem 100% do resultado daquela pesquisa que você desenvolve. Ou o próprio edital, hoje cedo se falou no Inova Empresa, mas não falou no Aerodefesa, que é um edital que saiu esse ano também, que a Embraer entrou com um programa grande, de uma plataforma demonstradora de tecnologia. É muito maior do que você fazer pequenos ensaios, pequenas coisas juntos. Você prova o conceito, monta um demonstrador e você demonstra aquilo tudo junto, operando em conjunto. É muito mais, vamos dizer, assertivo e diminui muito mais o risco do futuro do que você ficar provando uma opção de tecnologias e depois você vai pôr elas juntas no seu produto lá na frente, né? O risco aumenta muito. Então, a cooperação tecnológica, inclusive entre concorrentes, hein? Nós temos cooperação com o Bombardier, nós temos cooperação com a Boeing e fazemos bem. Quando a tecnologia está nos estágios, nos early stage aqui, bem embrionários de coisas, não há competição. Todo mundo quer aprender aquilo junto. Depois vem a competição, começa com a tecnologia já um pouco mais evoluída, que cada um tem a sua propriedade intelectual e começa a se diferenciar com aquilo. Tenho mais alguns poucos slides, para não deixar o Jorge nervoso. Te deu um cliente-chave. Obrigado. Eu já sei disso. É que vocês já notaram que eu falo um pouquinho demais e sou empolgado com esse negócio de avião, né? Priorização. As estratégias eram priorizadas, puxadas pelo mercado. A abordagem que se faz agora é a seguinte: você tem que dizer como lá o nosso como é que é o nome dele? Fugiu aqui na minha cabeça. A criação do iPad, o Steve Jobs, né? A criação do iPad. Ele foi lá, quando ele voltou para a empresa, ele falou: eu não quero que o mercado diga para a gente o que precisa. As pessoas não sabem o que precisam, muitas vezes a gente sabe, mas para ser disruptivo, né, vamos dizer para elas o que elas precisam, né? E criou o iPad. Olha o sucesso que é o iPad. A gente vivia bem sem o iPad, né? Criou, agora a gente não vive mais iPhone, iPad, essas coisas todas. A Embraer fez lá, por exemplo, um sistema de manutenção do avião preventivo, chama ARED, né? É um sistema de monitoramento avançado de falha, de prognóstico e diagnóstico de falha, enquanto o avião está voando. Ele mesmo se diagnostica, se identifica, manda o sinal para a estação de terra. Quando o avião pousa, o mecânico já está pronto, já está com o manual que precisa, já sabe qual é a peça que tem que trocar naquela parada, naquela manutenção. E estão evoluindo para um negócio que é a autossolução do problema. O problema dá em voo, o avião identifica, vai lá, corrige e tudo bem, não precisa nem manutenção quando pousar. Um exemplo, vamos dizer, mais rudimentar disso, vocês notaram os caminhões, tem todo aquele tubinho que vem e entra no meio do pneu lá, né, um tubo de ar. Aquele é um tipo, o pneu do caminhão fura, ele identifica que furou, tem um compressor de ar lá, manda para ficar aquele pneu
mandando ar para suprir aquele vazamento pelo furo até que ele pare numa possível manutenção, sem comprometer risco do caminhão e assim por diante. E o avião, então, muito em breve vai estar fazendo isso com muita propriedade. Então, deixando aqui 2 pontos para reflexão. Como orientar a formação de profissionais hoje em dia, né, que tem muito a ver com essa questão da inovação. Inovação é mindset. Nós temos hoje no Embraer, que vem de 44 anos, né, desde lá de 1970 até agora, fim de 2013, 1969. Eu tenho 33 anos de Embraer, é uma vida, nossos filhos estão com essa idade. Eu tenho mentalidade lá de trás, precisei mudar muito e ainda preciso mudar muito. Hoje, as pessoas entram com outra mentalidade. Meu filho de 7 anos sabe mexer no iPad melhor do que eu, sabe navegar melhor do que eu, tenho dificuldade. Então, como que formar pessoas, como ter as pessoas focadas em inovação, tá? Tem que estar no sangue dessa turma, né? Eles têm que estar preparados para isso, já entrar para trabalhar com a gente, muito mais multidisciplinar do que especialista, com muito mais soft skills para relacionamento interpessoal, inteligência emocional, abertura a novas ideias e empreendedores, né? Não se tem mais hoje um gerente, um líder que é um líder funcional daquela área, daquela tecnologia. O líder, ele é empreendedor, ele tem que pegar aquilo como negócio e fazer aquilo dar lucro, vamos dizer assim, o lucro não necessariamente o dinheiro, mas o resultado para a empresa. E uma segunda reflexão, o ambiente de trabalho e os processos que promovam, né, a criatividade, a inovação, a interação e a integração entre as pessoas, apesar da globalização, apesar da distância física não pode ser problema, tem que ter integração e interação independente da distância física. E foi falado aqui também tolerância ao erro. O Brasil é um país muito rígido em relação a erro. Outros países, outras culturas já aprenderam que errar é aprender. A gente pune o erro hoje em dia ainda no Brasil, na maioria das vezes. Tem que ser tolerante, não ao erro preguiçoso ou ao erro do descuido, mas ao erro legítimo, né? A gente chama na Embraer, o nome que a gente usa lá, o erro honesto. Você errou tentando fazer aquilo diferente, né? Então é importante. Gente, tem muita coisa para falar de avião, de aviação da Embraer é apaixonante, é muito grande, mas o tempo é curto, a gente depois responde as perguntas. Ok, obrigado então, Daniele, excelente. Eu mesmo tenho pergunta para fazer aqui, mas vou deixar para o final. A gente, quem sabe, faz um congresso, né? Congresso a gente faz com mais tempo. O seminário é isso mesmo, o seminário é para provocar e fazer as pessoas pensarem.